Hoje, o idioma português está órfão. O idioma português está órfão. A língua portuguesa está órfã. Mas em algum momento surgirá outro Saramago. Em algum momento surgirá talvez até entre os que nós já temos escrevendo no Brasil, na África portuguesa, na Ásia, em Timor-Leste, em Portugal, surgirá outro escritor que colocará a língua portuguesa outra vez no patamar de ter um nome da dimensão de Saramago. Porque a história, ela se renova, mesmo que a vida não. Saramago está se transformando em átomos. Está mergulhado no nada como pessoa, mas está vivo, ativo, como uma entidade que ele conseguiu se transformar ao escrever sua obra. Cabe lembrar o talento que o fez ser o grande escritor. Mas cabe lembrar também, além do talento, cabe lembrar a coragem de um escritor que não teve medo de manter-se fiel aos seus princípios, seus compromissos, sua fé, que se chocava com a fé de tantos outros. A coragem, inclusive, de defender posições de comunista, posições de ateu, como ele se declarava, contra o mundo inteiro ao redor, que via esse comunismo entrando em crise, desaparecendo, e essa posição que ele tinha o direito de ter, como ateu que foi, diante de um mundo de tanta religiosidade. Lembro também outro fato, em que eu apresentei, senador Monsanto, a um dos secretários que eu tinha como governador, senador Paim, e eu disse: Saramago, esse aqui foi comunista. Ele disse: não foi. Eu disse: foi, eu o conheço. Ele disse: não, porque quem foi comunista é comunista ou não foi comunista. Essa era a convicção dele. Contra toda a corrente, essa coragem é preciso ser lembrada, mesmo por aqueles que discordarem dele. Além disso, cabe lembrar também uma capacidade imensa dele, que é a capacidade de superar dificuldades. Saramago foi filho e neto de analfabetos e conseguiu superar isto. Segundo, ele superou o fato de que começou a escrever com o mínimo de reconhecimento já aos 60 anos, e não quando jovem, como a maioria. Foi um homem de superação. E, finalmente, eu diria uma outra qualidade dele, a militância. A militância constante. Não acontecia um problema em nenhuma parte do mundo que ele não se manifestasse tomando posição lá de sua casa, isolada, numa pequena ilha. Mas ele dali dava a sua posição. Ele não foi omisso diante de nenhum problema da civilização que o abrigou, da civilização que ele ajudou a fazer mais bela com seus livros. Por isso, Saramago precisa ser lembrado, neste momento em que eu, como uma pessoa da língua portuguesa, eu me sinto órfão. Eu sinto o meu idioma órfão, porque eu sei que vamos ter dificuldades de ter pelo menos um ou dois livros que ele deixou inacabado, e sei que depois desse um ou dois que ele deixou inacabado, não vamos ter outros livros de Saramago. E não temos hoje nenhum. Com o talento dele para captar onde estejam essas palavras mágicas, porque ele captava essas palavras, ele captava essas histórias, ele escrevia as histórias que lhe chegavam. Uma antena, que é o que caracteriza o talento de um escritor. O talento para captar as histórias, captar as palavras, arrumar as palavras da maneira tão especial que ele arrumava. Às vezes, páginas inteiras sem um ponto, em que sujeito, verbo, a gente tinha certa dificuldade de entender, até mergulhar no estilo dele, e aí a gente não consegue mais parar de ler o livro. Um escritor que é difícil você avançar em 1, 2, 3 páginas e difícil parar depois dessa.